Ó, pera aqui, ó. Pera aqui. 20 minutos, tá? No máximo. Aqui, ó. Quando você tem... O que é uma função racional? Silêncio. Uma função racional é o quociente de duas funções polinomiais. Então você tem P de x sobre Q de x com P e Q funções polinomiais. Então, o que você tem aqui é o que nós chamamos de função racional. Tá? Uma função polinomial, P de x, é uma função da forma somatória de i variando de 0 até n, de a n, x elevado a n. Isso é uma função polinomial. Os coeficientes são números reais. Você pode ter uma função polinomial em duas variáveis. Aqui você tem uma função polinomial em uma variável. Mas você pode ter uma função polinomial em duas variáveis. P de xy igual a somatória i variando de 0 até m e o j variando de 0 até n de a e j, x elevado a i, y elevado a j. Isso é função polinomial em duas variáveis. Os coeficientes são entradas de uma matriz A e J, M por M. M linhas, N colunas. Tá certo? Entendido? E quando você tem isso, você tem uma função racional em duas variáveis. P de xy sobre Q de xy, com P e Q funções polinomiais, com P e Q funções polinomiais em duas variáveis. Quando você tem isso, essa função que você obtém aqui é uma função dita função racional em duas variáveis. Como por exemplo, você tem isso aqui, ó, x2 mais xy mais y3 dividido por x2 menos 2y2. Isso é a função racional em duas variáveis, tá? Isso é P de xy sobre Q de xy, onde quem é P de xy? P de xy é quem? É x2 mais xy mais y3. E quem é Q de xy? Quem é? Q de xy é x2 menos 2y2. Então você tem uma função racional em duas variáveis. Bom? E quando você tem uma função racional em duas variáveis, toda função racional em duas variáveis gera uma função racional em seno e cosseno. Ou seja, se você tem P de xy sobre Q de xy, se isso aqui é uma função racional em duas variáveis, P de seno de x, cosseno de x, seno de x, cosseno de x, dividido por Q do seno de x sobre o cosseno de x, isso aqui é o que nós chamamos de uma função racional em seno e cosseno, tá certo? Isso aqui com P e Q, funções polinomiais.
Então, se P e Q são funções polinomiais em duas variáveis, P do seno cosseno dividido por seno cosseno, isso é o que nós chamamos de função racional em seno e cosseno. Isso é o que nós chamamos de função racional em seno e cosseno. Por exemplo, essa função racional gera uma função racional em seno e cosseno, que é qual é a função racional em seno e cosseno aqui? Qual é? Qual é? Muito bem, isso você falou. Seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, mais o que? Seno de x, cosseno de x, mais cosseno ao cubo de x, dividido por quem? Por seno ao quadrado de x, menos 2 cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é uma função racional de seno e cosseno. Tem outros exemplos. Por exemplo, seno de x mais cosseno de x sobre seno de x menos cosseno de x. Isso aqui é uma função racional de seno e cosseno. Entendido? 1 sobre seno mais cosseno. É uma função sobre seno mais cosseno. É uma função racional. Tá? Entendido aí? São todos exemplos de funções racionais de seno e cosseno. E o que você vai aprender hoje é a resolver integral, achar a integral indefinida de funções racionais de seno e cosseno, pelo menos das mais simples. Tá bom? Você vai aprender, por exemplo, como é que se resolve essa integral aqui, ó. A integral de 1 sobre quem? Sobre o seno de x mais o cosseno de x. Integral em x. Integral de 1 sobre a tangente de x mais 1. Integral em x. Porque isso também é uma função racional de seno e cosseno, já que a tangente é seno sobre cosseno. Tá? E qual é a técnica? Qual é a mudança de variável? Porque todas as técnicas, elas são feitas por mudança de variável, exceto uma que nós vimos que foi a primeira, que é a integração por partes. Mas todas as demais técnicas, elas se baseiam numa mudança conveniente de variável. E qual é a mudança de variável? A mudança de variável é essa daqui. É você passar do integral em x para uma integral em z, onde o z é a tangente de x sobre 2. Você vai fazer a mudança de variável assim, z é a tangente de x sobre 2. E essa mudança, com essa mudança, você tem várias coisas. Com z igual a tangente de x sobre 2, tem-se várias coisas. Primeiro, quem é dz? Quem é dz? É metade da secante ao quadrado de x sobre 2 dx. Ou seja, isso é metade de 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2 dx. Daí, você vai ter o seguinte. Quem é o dx? Dx é 2, porque esse 2 aqui passa por lá multiplicando,
sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2, sobre 1 mais z ao quadrado, dz, usando a notação. Então você já tem o dx em termos de z, ou seja, o integral dessa você tem o dx. Mas você precisa, para efetuar a mudança, para você saber quem é o seno de x em termos de z. Mas isso aqui é 2 vezes, desculpe, o seno de x é o seno do dobro, quando for 20 minutos você avisa aí. É o seno do dobro de x sobre 2. Mas isso aqui é 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2. Tá? Então isso aqui é o que? É 2 vezes o seno de x sobre 2 dividido pelo cosseno de x sobre 2 vezes quem? O cosseno ao quadrado de x sobre 2. E aqui eu tenho 2 vezes a tangente de x sobre 2 vezes 1 sobre a secante ao quadrado de x sobre 2. Só que a secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 2z, tangente de x sobre 2z, sobre a secante ao quadrado. Secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Então fica 2z sobre 1 mais z2. Então você tem isso aqui, seno de x. Então você já tem essa forma, ou seja, o que é que isso está dizendo? Venha para cá. Ou seja, o seno de x, vou destacar aqui, é quem? 2z sobre 1 mais z2. Então você tem essa fórmula, que dá o dx, tem essa daqui, que dá o seno de x, e o cosseno de x, e finalmente, quem é o cosseno de x? É o cosseno de 2 vezes x sobre 2. Cosseno de 2θ, cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ. Então isso aqui fica o cosseno ao quadrado de x sobre 2, menos seno ao quadrado de x sobre 2. Mas isso aqui eu escrevo como seno cosseno ao quadrado de x sobre 2, menos o seno ao quadrado é 1, o seno ao quadrado de x sobre 2 é 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Então fica 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Então isso aqui fica o dobro do cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Tá certo? Menos 1, que é o quê? Que é 2 sobre a secante ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Ou seja, isso é 2 sobre secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Ou seja, isso é 1 sobre 1 mais z2 menos 1. Ah, desculpe. 2, né? Que é 2. 2, que é 2.
Então, ou seja, quem é o cosseno de x? Cosseno de x vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais Z2 embaixo. E aqui vai ficar o quê? 2 menos 1 menos Z2. Então vai ficar 1 menos Z2. Então você tem essa mudança aqui. O cosseno de x é 1 menos Z2 sobre 1 mais Z2. O seno de x é 2z sobre 1 mais Z2. Portanto, com essa mudança, você transforma toda a função racional em seno e cosseno numa função racional em z. Porque quando você jogar numa função racional de seno e cosseno, substituir o seno de x e o cosseno de x por essas expressões aqui, você vai ter uma função racional de seno e cosseno. E se isso tiver numa integral, você substituir o dx, você vai ter a integral de uma função racional em z, que é o assunto das duas últimas aulas. Tá certo? Então, com isso, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, tá? O que é que eu tenho, tá? O que é que eu tenho, ó, e deixar aqui. Tem. Quem é o dx? Quem é o dx? O dx é quem? É 2 sobre 1 mais Z2 dz. Tá? Quem é o seno de x? Seno de x, quem é? É 2z sobre 1 mais Z2. 2z sobre 1 mais Z2. E quem é o cosseno de x para sua transformação? Quem é? 1 menos Z2 sobre 1 mais Z2. Essas são as transformações. Essas são as identidades que você vai usar para fazer a sua transformação. Então, com isso, vamos resolver partindo dali, tá? Isso aqui foi o que eu... Tá aqui. Tá? Bom, as contas feitas. Agora, tu apagou nos 20 minutos? Do quanto? Encerra. Vamos começar agora.